Boa noite, amigos queridos. Mais uma vez temos a oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, aqui nessa bendita casa de orações, o Lar de Jesus. Vamos então procurando serenar os nossos pensamentos, elevando-os, deixando de lado problemas, angústias, medos. Vamos nos lembrando que Jesus, nosso Divino Mestre, médico de todas as almas, está nos auxiliando e nos amparando em todas as nossas necessidades. E, portanto, muitas vezes nem atendidos da forma que nós desejávamos, mas com certeza absoluta, atendidos da maneira melhor que nos compete. E assim, com os pensamentos elevados, nós vamos imaginando a figura do Mestre Nazareno, agradecendo a toda a pleiade espiritual a oportunidade de aqui nos reunirmos em nome de Jesus. E assim, com os pensamentos elevados, nós vamos pedindo permissão a esses mentores espirituais que nos acolhem, a permissão para dar por iniciado de nossa parte as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, hoje nós conversaremos sobre o livro Vinha de Luz, autoria de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E a lição que estudamos hoje é a de número 121, Amizade e Compreensão. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. Essa reflexão que Paulo sabiamente nos traz mostra o cuidado que ele teve em passar os ensinamentos deixados pelo Mestre, sabendo das nossas dificuldades e ainda da nossa incapacidade de compreensão. Por isso, ele passou de uma maneira sábia, de uma maneira que pudéssemos entender, mas antes de tudo, com o seu exemplo, com o seu trabalho, mostrando-nos o quão era possível. Porque se ele não agisse dessa forma, se ele quisesse nos convencer apenas através do verbo, através das informações intelectuais, não teríamos compreendido. E hoje ainda não compreenderíamos. Foi o seu suor, o seu trabalho, a sua luta que tornou o apóstolo dos gentios, permitindo que nós compreendêssemos toda a grandiosidade da obra, da lei e da justiça. E ele diz, Emmanuel nos diz o seguinte: muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo
primeiramente semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso forneceu-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima exigindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Que lindo, que ensinamentos maravilhosos nos trazem Chico e Emmanuel nesta lição de hoje. Vamos conversar mais um pouco sobre ela. Ainda presos a vaidades e egoísmos, exigimos de nossos companheiros o que não cultivamos ou o que não está pronto a ser oferecido. Num primeiro momento, nós precisamos semear, cultivar, adubar e, dependendo do solo e do clima, obteremos o resultado desejado. Às vezes, é preciso entender o clima e reparar o solo. Tudo faz parte do aprendizado, da oportunidade de aprender a amar, a oportunidade de aprender a servir, a oportunidade de aprender a ser útil. Depois, segundo lugar, respeitar as adversidades. Cada um tem o seu tempo de maturação e é preciso exercitar, desenvolver a paciência e a tolerância. Nossa sementeira age pelo exemplo muito mais do que pelo verbo. São nossas atitudes, são as nossas ações, principalmente diante das dificuldades, que fazem com que os que estão no nosso entorno observem
como agimos. E diante da ação inconteste, se sentem em condições de também provocar mudanças em si mesmo. Então, não é através dos nossos discursos, não através das nossas imposições, das nossas exigências, que nós vamos promover as mudanças. É da mesma maneira que Jesus, que Paulo fizeram, através das ações. São esses exemplos que comovem e que permanecem além do tempo. Amizade e compreensão devem ser cultivadas. Aquele momento onde refletimos sobre as nossas atitudes também deve atingir a lavoura afetiva. Nós precisamos sempre reservar um tempo, o ideal seria a cada dia, para rever todas as nossas atitudes ao longo do dia, do momento onde nós despertamos até aquele momento de entregar o nosso corpo à espiritualidade no sono merecido e necessário. Fazendo essa busca, essa análise, nós vamos separando tudo aquilo que nós agimos corretamente ao longo do dia e que podemos e devemos assim continuar. Tudo aquilo que nós poderíamos ter agido de uma maneira mais amena, de uma maneira mais conformista, de uma maneira mais harmoniosa. E, portanto, podemos provocar essas mudanças imediatas no nosso dia subsequente. E ainda usar o nosso tempo para avaliar aquelas atitudes que nós não deveríamos ter tomado, que sabemos ainda estão muito gravadas no nosso espírito, ainda nos levam a arroubos diante de determinadas atitudes, mas que são ervas daninhas que precisam ser retiradas do nosso espírito e, portanto, merecem uma atenção especial. Como estão mais arraigadas, não conseguirão ser mudadas da noite para o dia, mas com a nossa reflexão, com a nossa busca pela perfeição, nós vamos, ao longo do tempo, ao longo das oportunidades encarnativas, nós vamos retirando essas ervas mais daninhas, como a vaidade, o egoísmo e tantas outras que nós ainda trazemos, mas precisam ser retiradas, pois elas impedem a nossa evolução. Valorizando os nossos passos em ações corretas, portanto, e repensando os nossos passos mal dados. Assim, nessas reflexões constantes, vamos providenciando a nossa reforma íntima e aprendendo a conviver com o semelhante, dando-lhes a oportunidade de aprendizado e compreendendo as suas falhas, assim como esperamos que os outros também compreendam as nossas e também nos ajudem a evoluir. E assim, nesse compasso de reflexão e reflexão, de busca de melhora, de compreensão pelo ser humano que está ao nosso redor, ao nosso entorno, e ele também interagindo conosco
e, na medida do possível, também ir nos perdoando e nos aceitando, nesse ciclo positivo é que nós vamos evoluindo, trazendo a evolução daqueles que estão no nosso entorno conosco para essa evolução e também sendo ajudado e amparado por eles para que provoquemos a evolução em nós mesmos. Assim, seguindo o exemplo de Jesus, seguindo o exemplo de Paulo, buscando a nossa melhora a cada momento, semeando em solo fértil para cultivar a amizade e a compreensão, nós vamos assim atingindo os nossos objetivos que fatalmente nos conduzem para uma evolução e assim a oportunidade de vivermos em mundos melhores, em situações melhores, onde exista uma predominância maior do amor em relação à dor. Que assim seja, fiquem todos na paz do Senhor. E assim, agradecidos por esta oportunidade e por esta reflexão, nós vamos elevando os nossos pensamentos mais uma vez a Jesus, porque este é o momento aonde nós podemos fazer a nossa doação. Este é o momento onde nós temos então a oportunidade de colaborarmos com os nossos semelhantes. É o momento das nossas vibrações. Lembrando sempre que vibrar é doar. Fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e com justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico, por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibração e por todos os pedidos solicitados em nome do lar de Jesus, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus,
para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus. E caminhando para o encerramento, mais uma vez agradecemos aos nossos irmãos espirituais do Lar de Jesus pela oportunidade bendita, por todo o carinho, por todo o amparo, por toda a atenção. E assim, humildemente pedimos permissão para que possamos dar por terminado de nossa parte as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.